Diz aqui o texto, o relato que eu estou a seguir na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus não se ficou. Sempre nos andaram a apresentar um Jesus inofensivo. Um Jesus sem espinha dorsal. Um Jesus sem a plenitude do humano, uma espécie de pau mandado. Bonzinho. Um milagreiro. E a estatura de Jesus, humano, pleno, plenamente habitado pelo Espírito Criador e Libertador. Quem como Jesus? Nada. E, no entanto, todos estamos chamados a sermos outros Jesus. Os poderes é que não deixam. E a gente ou lhes faz dar-lhes luta, ou se mete, se afirma e se mete nos duelos teológicos desarmados e sem medo, porque o medo é que faz todas as desgraças. Não, a gente afirma-se sem arrogância, com a simplicidade do menino e com a autoridade do humano. Afirma-se. Jesus é assim. E ele tem uma missão e leva a sua missão ao fim. Nem que perca a vida. E a missão é de libertação para a liberdade. É de colocar seres humanos onde até agora há súbditos dos poderes. Colocar seres humanos. E onde houver seres humanos, desaparecerá o poder nas suas três faces, na sua trindade. E então o que faz Jesus? Pensam que entra em grande discussão com o porta-voz daquela assembleia? Não, percebe logo que está ali um espírito perverso. Que aquela assembleia está habitada, possuída, conduzida pela perversão, por um sopro, um espírito, uma força de submissão e de poder, de querer dominar os outros. Um submisso normalmente aspira a tornar-se, um oprimido aspira a tornar-se opressor, a menos que primeiro passe por uma grande operação de transformação, de consciencialização, e perceba que ao deixar de ser, de querer ser, ao querer deixar, ou ao deixar a opressão, a sua condição de oprimido, é para se tornar um homem pleno e em plena liberdade e não um opressor. Mas muitas vezes, ou quase sempre, para não dizer sempre, os oprimidos têm interiorizado, introjetado na sua consciência, na sua mente, a figura do opressor como modelo, em vez de terem, e como referência última, em vez de terem como referência Jesus, o ser humano pleno, integral. Bem, como é importante Jesus, século XXI, porque continua a ser, ele é a nossa referência agora. E é por isso que estas conversas são tão oportunas e com tanta atualidade. São século XXI. E os oprimidos não têm que lutar para se passarem a opressores. É deixar de ser oprimidos e deixar de haver opressão. Para nos tornarmos todos humanos. Seres humanos em pleno. A crescer sempre, todos os dias. Porque isto é uma ação de todos os dias. É uma tarefa. A criação está a fazer
E acontece todos os dias. Muitas vezes regride. E é preciso que progrida. E então Jesus dá-se logo conta que está ali um opositor, um tentador, a querer desviá-lo. Mas quem diz, enfim, tens qualidades, sim senhor, nós até reconhecemos, apesar de seres lá o filho de Maria, o carpinteiro, lá de Nazaré, mas tens qualidades de líder. E então, anda. Ser o nosso líder. Ser o Messias do poder. E Jesus não vai por aí. E então não entra assim a perder tempo. Diz aqui o Evangelho, a narrativa de Lucas, que é muito semelhante à de Mateus e de Marcos, os três sinóticos. Jesus ordenou-lhe. Ora vejam, isto é que eu gosto de um ser humano assim. Jesus ordenou-lhe a autoridade do humano, não de um poder. Cala-te e sai desse homem. Olha que palavra de ordem. Cala-te e sai desse homem. E diz depois o relato, acrescenta, o demónio, há bocadinho, chamou-lhe, nesta tradução, que tinha um espírito maligno. Agora já diz explicitamente o termo mítico, que se usava muito na época, e ainda hoje anda na nossa linguagem cultural, o demónio. E demónios há, mas são históricos. Nós temos de saber onde é que eles estão. Como é que se apresentam? Podem vestir de primeiro-ministro, podem vestir de presidente da República, podem vestir de papa, de vice-presidencial, de pároco, de professor numa escola, de pai em casa. Pois o tentador veste historicamente muitas máscaras e apresenta-se-nos sob muitas máscaras. Portanto, a realidade mítica corresponde à realidade mítica uma realidade histórica. E cabe a cada geração perceber como é que essa realidade mítica está a apresentar-se, com que máscaras é que se está a apresentar no seu tempo e na sua região. Só neste sentido é que se pode falar em demónio, mas apontando logo onde é que eles estão. Cala-te e sai desse homem. O demónio, arremessando o homem para o meio da assistência, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Quer dizer, Jesus não entrou assim em grande debate. Impôs-se como ser humano, afirmou-se como ser humano, não meteu o rabo entre as pernas, não ficou ali tolhido, não ficou atrapalhado, não ficou cheio de medo, para mais era sozinho, perante uma assembleia daquelas, e na casa, no espaço que era deles, não era dele. Era de certa maneira um intruso, só não era considerado intruso porque é judeu, e portanto a sinagoga estava aberta aos judeus, sobretudo aos homens. E, portanto, mas não é habitual dali. E mesmo assim, Jesus toma logo uma postura afirmativa perante um comportamento destes tão fanático. Jesus toma uma postura afirmativa humana, profundamente humana, e ordena: cala-te e sai desse homem. Já prosseguiremos.